Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 28 de março. O Senado Notícias está no ar. Vamos conferir a programação de atividades para esta segunda-feira aqui no Senado. Às 10 horas, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada audiência pública sobre a regulamentação biopsicossocial prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Às 2 da tarde, outra reunião da Comissão de Direitos Humanos, desta vez para ouvir a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para que esclareça nota técnica da pasta com posição contrária ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade da vacinação infantil. Às 6 da tarde, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, vai ser realizada uma audiência pública sobre a música como vetor de ampliação da atividade turística. A campanha da Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, foi comemorada nesta sexta-feira em sessão especial no plenário do Senado. Fraternidade e educação é o tema deste ano. Uma campanha para conscientizar e mobilizar a sociedade. A iniciativa da Igreja Católica vem desde a década de 1960 e já tratou da educação em outros anos. Mas sendo uma área em que o Brasil tem tido dificuldades em dar conta do dever de casa, o momento é bem oportuno. O senador Exalci Lucas lembrou um dos objetivos da campanha deste ano. Promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. E é com esse espírito de uma educação humanizadora que devemos trabalhar e promover ações para alcançarmos uma educação integral em todas as dimensões do ser humano, mas que seja, sobretudo, solidária e inclusiva. A contadora de histórias lembrou uma parábola contada por Jesus de Nazaré, a do grão de mostarda, da semente bem pequena, e fez um paralelo. Assim, como um pequeno grão de mostarda, também é a educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Um fruto pequeno que se torna grande, necessário e edificante. O princípio de todas as outras coisas. Outros participantes destacaram a relevância da educação e reforçaram que não se trata de tarefa só de professores e mestres. A família, principal agente educadora, os grupos sociais, os gestores, as associações, a sociedade inteira, uma sociedade educadora. E, é claro, não dá para ficar de fora a própria pessoa, sujeito de seu processo de educação. A educação deve envolver a todos, deve envolver a família, a escola, a igreja, a sociedade. Todos são envolvidos na educação. Como diz Papa Francisco, para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. E aldeia hoje é aldeia global. A educação, a gente sabe que é a melhor prevenção à violência. A educação é a melhor prevenção às doenças. Eu, como médica de formação, vejo isso. Povo educado é povo que adoece menos. Tudo que nós falamos, que sai da nossa boca, a forma com que a gente se relaciona, a forma com que nós agimos, com que nós reagimos, a forma que a gente expressa a nossa opinião, as coisas que a gente posta nas redes sociais, tudo isso acaba sendo uma forma de educação, porque alguém está te vendo, alguém pode ter você como referência. A Comissão de Assuntos Sociais realizou uma audiência pública interativa para discutir as práticas de constelação familiar e cura sistêmica. O evento foi proposto pelo senador Eduardo Girão. A constelação familiar é uma técnica que promete resolver conflitos entre parentes, inclusive aqueles que já faleceram. O criador, Bert Hellinger, dizia que é um método empírico, baseado na vivência e observação.
Sophie Hellinger, viúva de Bert, participou da audiência por videochamada da Alemanha. As duas ordens mais importantes na família e na constelação familiar são o direito ao pertencimento e outro ponto importante é a hierarquia na própria família. Se o pertencimento e a hierarquia não forem respeitados, isto pode, muitas vezes, levar a sérios problemas psicológicos e também físicos para alguns membros da família, mesmo gerações mais tarde, podendo levar até a morte. Eu acredito que as constelações familiares, elas dependem de tudo isso aqui, de um debate, de uma união de forças, de a gente poder se unir, de a gente estudar, de a gente ir na parte científica, em tudo isso. Porque se fez bem para mim, se fez bem para milhares de pessoas, por que não pode fazer bem para outras pessoas? Vamos separar o joio do trigo. Não é a constelação familiar que é ruim, é algumas pessoas que, em nome da constelação familiar, fazem coisas erradas. E são poucas, é a minoria. Foi, assim, interessante o que eu senti, eu presenciei, testemunhei, não apenas comigo, mas centenas de casos, assim, de pessoas se livrando de amarras, de pessoas que estavam com problema de droga, uma série de situações que encontraram um caminho mais sereno na vida, mais feliz. A prática não é reconhecida pelos conselhos de psicologia nem de medicina. Mas, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 16 estados e o Distrito Federal aplicam a constelação familiar em processos na vara de família e casos de violência doméstica. Em 2018, o Ministério da Saúde incluiu a técnica no SUS como parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O direito é um campo um tanto emaranhado, né, em que muitas questões perduram por anos e anos e anos sem uma solução. E, às vezes, dependendo de como se lida com isso, às vezes as pessoas sofrem ainda mais por conta do tratamento dado na justiça pelos advogados, pela perpetuação de dinâmicas de violência, de agressão, de rompimento de vínculos, né? E na constelação eu vi conciliações em um nível profundo dentro de famílias, entre pessoas que se sentiam agredidas por pessoas próximas, que tinham um vínculo de amor por trás, e a constelação tem essa capacidade de trazer à luz, trazer à tona esse amor e de mudar a dinâmica das relações. A sugestão legislativa número 1 de 2022, que já recebeu mais de 23 mil apoiamentos, propõe o banimento da prática de constelação familiar das instituições públicas. Vários depoentes defenderam que a técnica não deve ser praticada com recursos públicos. Pessoas que acreditam em fenômenos que não podem ser explicados pelas regras clássicas gostam de apelar para o jargão quântico. É um caso típico de pseudociência. Não se faz política pública também através de testemunhos emocionados ou apelo à emoção. Isso, aliás, é uma falácia conhecida e que, em geral, demonstra falta de argumentação. Não se faz política pública se esquivando e criando novos conceitos de ciência, para daí, então, encaixar opiniões pessoais que violam a própria filosofia da ciência. E eu entendo que opiniões são importantes, impactantes, mas ciência não se faz com opiniões, nem de 100, nem de 1000 pessoas. Fazer isso beira o irresponsável, o antiético e é até mesmo perigoso. Será que seria uma atitude ética oferecer uma prática tão controversa, uma pseudociência, conforme essa análise que eu apresentei, à população em órgãos como o SUS e o Judiciário? Constelação familiar ignora o método científico, não é ciência e não possui evidências científicas. Causa danos irreparáveis para inúmeras vítimas. Evidências anedóticas não são evidências científicas. Precisamos de pesquisa científica se quisermos usar o dinheiro
público, o dinheiro de impostos, o dinheiro de todos os brasileiros em uma prática que, como já foi provada aqui pelos meus colegas, é pseudociência e não deveria estar nos órgãos públicos. Na última sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi homenageado no Ministério da Justiça. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu nesta sexta-feira do presidente da República, Jair Bolsonaro, a Comenda da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, um reconhecimento a personalidades que prestaram serviços relevantes ao órgão. Também foram homenageados os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, além de outras autoridades. O evento faz parte das ações em comemoração ao bicentenário do Ministério da Justiça. E o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, recebeu ex-ministros do Meio Ambiente em seu gabinete para discutir a pauta ambiental. O grupo é formado por 9 ex-ministros do Meio Ambiente. 5 estiveram no Senado para discutir com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, os projetos que estão na pauta do Congresso Nacional e que tratam do meio ambiente. De acordo com o grupo, o objetivo é apresentar propostas para frear a destruição da Amazônia e o aumento da violência contra povos indígenas e outras comunidades tradicionais. Pacheco falou sobre propostas que tratam sobre mineração em terras indígenas e flexibilização do uso de fertilizantes. Cada um desses projetos deve merecer uma ampla discussão e um amplo aprofundamento. Então, o que eu afirmei ao Fórum de Ex-Ministros de Meio Ambiente é o compromisso da presidência do Senado de permitir o exaurimento dessa discussão no âmbito do Senado, através das audiências públicas, das sessões de debates temáticos, uma participação muito ativa das comissões de Agricultura e do Meio Ambiente do Senado Federal, de fato esgotando os pontos relativamente a isso. E o que eu espero desse Fórum dos Ex-Ministros é que pontuem detalhadamente em relação a cada um desses projetos, em cada um de seus incisos, parágrafos, artigos, quais são as convergências. Nós temos também que identificar a necessidade que nós temos no Brasil de sempre promover o agronegócio responsável. O agronegócio é algo que deu certo e o Brasil aprendeu a fazer de maneira muito eficaz e muito eficiente. Então, eu acho perfeitamente possível nós buscarmos compatibilizar a pujança do nosso agronegócio com a preservação do meio ambiente do Brasil. As divergências serão submetidas ao voto e que vença a maioria. O que nós tratamos aqui foram de projetos de leis que têm repercussões no meio ambiente. Quando se trata de meio ambiente, nós não estamos tratando de uma obra de engenharia. Uma ponte mal construída, ela pode ser refeita com recurso, mas uma floresta destruída, um rio contaminado, ele não pode, de uma hora para outra, ser salvo. Então, essas legislações todas que estão em discussão aqui, elas têm repercussão no meio ambiente, ela tem repercussão no desenvolvimento sustentável. E é com essa decisão do presidente do Senado que disse que irá discutir, que irá ouvir a ciência e que irá fazer com que essa matéria não tramite com rapidez, que possa obstruir qualquer tipo de discussão mais profunda sobre esse assunto, é que nós estamos indo com satisfação e com alegria e com respeito a essa Casa do Senado Federal. Recentemente, o grupo esteve no Supremo Tribunal Federal para tratar do mesmo tema, que estava na pauta do STF. Eles foram recebidos pelo presidente da Corte, Luiz Fux. Ontem, o Fórum dos Ex-Ministros esteve no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos primeiro uma reunião com a ministra Carmen Lúcia, que é relatora de 6 das ADINs ou ações que vão ser julgadas agora dia 30. Em seguida, tivemos ontem ainda uma reunião com o ministro Fux, presidente do STF. E esses projetos todos, para os quais nos foram solicitados e nós oferecemos subsídios, têm a ver com o esvaziamento dos conselhos, o enfraquecimento da fiscalização no combate ao desmatamento da Amazônia, a paralisia do Fundo Amazônia, foi criada inclusive na minha gestão e está completamente parada, assim como o Fundo Clima, e que esses projetos todos, que ações que vão ser julgadas dia 30 e nos dias seguintes, têm a ver com o aumento do desmatamento e com o aumento do descrédito do Brasil no exterior.
Então, tanto a ministra Carmen Lúcia quanto o ministro Fux ficaram muito sensíveis a isso. A atribuição do processo legislativo é muito clara, a atribuição das comissões permanentes da Casa, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura. Há relatores em relação a esses temas, há uma maioria dessas comissões, então, obviamente, que essa decisão é do processo amadurecido no ambiente das comissões até que se vá ao plenário. O que o Fórum dos Ex-Ministros proporciona nesse instante, junto com a consultoria do Senado, é poder ter um acesso ao Senado que possa fazer com que a voz e o conhecimento, a experiência desse fórum, que congrega experiências das mais diversas nesse tema, de ex-ministros de Estado que viveram em governos dos mais diferentes situações em relação ao meio ambiente, que isso possa ser considerado. E é isso que eu me incumbi de fazer como presidente, de fato de ouvir, de compilar cada uma dessas ideias a partir de um aprofundamento de cada um desses projetos e, naturalmente, o passo seguinte é abastecer os respectivos relatores e membros dessas comissões para que eles tenham conhecimento do que é a palavra desse Fórum de Ex-Ministros do Meio Ambiente do Brasil. Entre os 4 projetos, o diálogo de pontos de convergência são em relação aos 3. Sobre mineração em terras indígenas, não há ponto algum de convergência. Nem no Fórum dos Ministros, nem na sociedade civil, nem na maioria do Senado, e pelo que nós sentimos, nem da parte do presidente Pacheco. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e você passa a acompanhar agora a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Da Comissão Participativa do Senado Federal.